Bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. Falamos intranet para todo o estado, para 111 comarcas de Santa Catarina. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Hoje nós vamos discutir sobre os projetos e ações nos primeiros 180 dias de gestão do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. E ainda, é claro, apresentar a equipe, a estrutura, dados de produtividade e todos os seus temas relevantes. O nosso programa é produzido pelo Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça e nós contamos, é claro, a gente sempre menciona e faz questão de mencionar aqui, o trabalho dos servidores, nossos colegas da Diretoria de Infraestrutura e também a Quality, sem os quais nós não conseguiríamos fazer o nosso programa. Estão aqui todos no pleno e também na videoconferência. Hoje os nossos convidados, nós estamos um pouco divididos, estamos em home office, a pandemia nos impõe este tipo de providência. O nosso programa será dividido em duas etapas. Nós temos aqui 3 convidados no pleno e mais 4 convidados que estão no nosso monitor, na videoconferência, em home office. E assim nós vamos, aliás, os outros programas também a gente tem feito esta experiência de forma positiva, assim como todo o judiciário tem feito de forma positiva, trabalhando em home office, usando as videoconferências de uma forma muito positiva, muito produtiva. É o que os levantamentos estão dizendo em nível nacional. O CNJ tem mostrado isso, que o Judiciário de Santa Catarina tem se comportado de forma muito positiva. Os números provam isso. Isso tudo por conta do esforço e da dedicação dos servidores, dos magistrados de Santa Catarina, que mesmo na pandemia, usando as ferramentas digitais, estão prestando um bom serviço de justiça ao nosso Estado. Bem, já dito, então, qual o nosso assunto de hoje, vamos, então, tratar dos nossos convidados. Hoje nós temos aqui, no nosso pleno, nós temos a participação do desembargador de Narte, Francisco Machado. Ele é o corregedor-geral do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. Aqui também no nosso pleno, o juiz Rafael dos Anjos, juiz corregedor do Núcleo 4 da Corregedoria Geral de Justiça, e a doutora Rosina Duarte Mendonça Dick, que é presidente da Associação dos Notários e Registradores daqui do nosso estado, a ANOREG, tabeliã de notas e protesto de títulos em Tijucas. Os 3 estão aqui conosco, no pleno, vocês podem ver. Mas o nosso programa ainda vai mais longe, nós vamos à videoconferência. Estão conosco também o doutor Raul Vanderlei Eble, assessor correcional do nosso judiciário, também assessor correcional o doutor Felipe do Vale Ramos, está também em tela com a gente, e ainda o presidente do Colégio Registral Imobiliário aqui do nosso estado, o CORI de Santa Catarina, o doutor Luiz Eduardo Fresleben Silva, que está conosco também aqui na tela, na videoconferência. E, finalmente, o doutor Wolfgang Otávio de Oliveira Sturm, presidente do Colégio Notarial do Brasil, a nossa secção aqui de Santa Catarina, que estará conosco também ao longo do programa de hoje. Estas são as autoridades, os convidados, as figuras que estarão fazendo este nosso programa de grande importância. Nós vamos contar como é que estão funcionando os foros extrajudiciais. E, é claro, com a participação de você que está nos acompanhando em todo o estado. Nós mantivemos esse sistema onde, através do telefone do WhatsApp, ao longo do programa, você pode nos ligar, a produção vai lhe atender, o telefone está à disposição, você faz ali a sua pergunta. Ao longo da semana, quando nós anunciamos já a realização desta pauta, nós já estamos colhendo as perguntas no WhatsApp, através do WhatsApp. E estas perguntas serão respondidas aqui no nosso programa. Será um programa um pouco diferente, você vai ver. Vamos ter 4 blocos, mas com a quantidade de convidados que nós temos hoje, e todos eles são de grande importância,
que vão trazer cada um dentro da sua área as especificidades dos assuntos, nós vamos colocar as perguntas lá no quarto bloco. Depois que todos se manifestarem, nós então vamos responder às suas perguntas, você que está nos acompanhando aí em todas as comarcas no estado. Digo comarcas, mas nós na verdade estamos em home office, está aí cada um em sua casa, cumprindo a sua tarefa, o seu desafio de ultrapassar e vencer esta pandemia. É assim que nós estamos enfrentando bem, como já disse. Como sempre acontece, no início do nosso programa, vamos trazer o presidente, o doutor Ricardo Resler, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o nosso Poder Judiciário, recebe então o presidente neste programa para que ele faça, como tradicionalmente acontece, o seu editorial. Muito obrigado, presidente, pela presença. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Mais uma vez estamos juntos aí na abertura desse programa. Desembargador Dinarte Machado, muito bom dia. O juiz Rafael Mas dos Anjos, bom dia. Doutora Rosina, muito bom dia. Bom dia aos registradores e notários e registradores já nominados que estão participando desse programa. Quero, no início, desembargador Dinarte, deixar de público aos servidores e magistrados que estão nos assistindo a felicitação da administração, do corpo diretivo, o reconhecimento e o agradecimento por todo o trabalho desempenhado na Corregedoria Extrajudicial, né? O colega Dinarte e sua equipe está desempenhando um trabalho modelar, exemplar, vanguardista, inclusive em alguns aspectos, em muitos aspectos, está sendo seguido por alguns tribunais do nosso país. Então fica esse registro, o reconhecimento de todo esse trabalho que será revelado aos poucos aqui, porque o programa é breve e o trabalho foi muito árduo e muito há por fazer ainda. Mas é importante o servidor e magistrado lembrar que durante esta semana nós, por recomendação da Diretoria de Saúde, do grupo de monitoramento dessa crise e por decisão do corpo diretivo, nós decidimos ampliar o prazo da suspensão dos atos presenciais e dos processos físicos, continuando em trabalho remoto, né, e observando todas as normas de saúde nos trabalhos judiciais. Então, foi noticiado, a decisão foi dessa semana, que nós estamos ampliando esse prazo de suspensão até 28 de setembro. Nós iremos fazer uma reavaliação criteriosa no dia 14 de setembro, e a se confirmar os indicadores de queda acentuada, né, em todos esses indicadores da pandemia aqui no estado, nós poderemos retornar no dia 21, um retorno gradual, um retorno gradativo, né? Se não houver essa possibilidade, então fica essa suspensão para análise até o dia 28 de setembro. É necessário, é recomendável, é prudente, né, porque estamos sempre cuidando da saúde dos servidores, da saúde dos magistrados, da saúde financeira do tribunal, é muito importante que se diga isso, para a continuidade da prestação jurisdicional. Então, esse é um momento de muita cautela. Eu sei que há uma certa fadiga, uma tensão emocional até em torno dessa quarentena, mas é absolutamente necessário. É preciso que todos tenham muita tolerância, né, em cima dessa extensão da suspensão. Tolerância e paciência, né, e compreensão, né? Nós continuamos trabalhando remotamente, continuamos prestando esse serviço indispensável ao cidadão catarinense, mas com muita cautela, né? Assim que melhorar os indicadores, que houver essa melhora, nós pensaremos em retornar, sempre com segurança e o mínimo risco. Portanto, essa é a mensagem de hoje, e nós ficamos sempre em contato com todos para esse diálogo franco, aberto e essa informação. Informação, integração e inovação. É assim que nós vamos e seguimos trabalhando. Muito obrigado, Marcelo. Um excelente programa a todos. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, presidente.
o presidente Ricardo Resler, desembargador, que sempre abre o programa para a gente aqui com a sua mensagem editorial. Vamos então começar este primeiro bloco, já começar o assunto. Hoje é tão interessante o nosso tema, vamos falar dos foros extrajudiciais e estamos com tantos convidados, convidamos inclusive algumas autoridades de fora do nosso convívio diário aqui, e com a sua participação também nós estamos contando. O telefone que está sendo divulgado agora aqui pela nossa técnica é o telefone que você pode usar agora para fazer a sua pergunta. Ao longo de todo o programa isso é possível. E lá no final a gente traz aqui a sua pergunta para respostas dos nossos convidados. Vamos iniciar. Vamos começar com o desembargador Dinarte Francisco Machado, corregedor-geral do nosso fórum extrajudicial. Vamos iniciar com ele. Bom dia, desembargador. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia a todos os convidados aqui presentes no pleno, os convidados também que nos acompanham por videoconferência e a todos que nos assistem. Queria, primeiramente, agradecer o presidente Ricardo Resler pelo espaço aqui disponibilizado para o foro extrajudicial. Queria parabenizá-lo pela responsabilidade, corresponsabilidade que ele sempre apregoa e solidariedade num momento tão difícil que nós enfrentamos, né? Um momento nunca vivido na história do nosso judiciário. Então, queria parabenizá-lo, parabenizar também a desembargadora Soraya Nunes Lins, corregedora-geral da nossa Justiça, que juntamente com o presidente e com os demais integrantes do corpo diretivo deste tribunal, não tem medido esforços para adotar medidas importantíssimas para minimizar os impactos, né, da suspensão do atendimento presencial, tão importante no foro judicial. Em contrapartida, muitas medidas estão sendo adotadas para que o tribunal se mantenha com alta produtividade, isso reconhecido nacionalmente. No que tange ao tema aqui do programa hoje, nós pretendemos apresentar a estrutura, a equipe, alguns dados de produtividade e também algumas informações sobre projetos e ações importantes que o foro extrajudicial, que é a Corregedoria, Núcleo 4 da Corregedoria, implementou nesses primeiros 180 dias da gestão. Nós temos ali na Corregedoria, no foro extrajudicial, uma história que remonta de mais de 10 anos, em que o Tribunal de Santa Catarina foi pioneiro na especialização da Corregedoria no tocante ao extrajudicial. E até hoje é um dos poucos tribunais, se não o único, que tem essa especialização, o que é muito importante, né? O nosso tribunal ele se preocupou sempre em orientar e apoiar as serventias extrajudiciais, os delegatários, né, do foro extrajudicial. Nós, lá no início, tivemos a criação da lei do selo, que propiciou até que o tribunal contribuísse com as serventias de menor porte, mais deficitárias, para que elas se informatizassem e se adequassem. E, ao longo dos anos, né, todos os corregedores do foro extrajudicial que passaram, era a antiga figura do vice-corregedor. A partir de 2018, nós tivemos a criação do corregedor-geral do foro extrajudicial, contribuíram para que as serventias do nosso Estado fossem se modernizando, se aparelhando, se reestruturasse tecnologicamente, e também, a partir dos concursos públicos, nós tivemos uma capacitação técnica dos delegatários muito intensa. Nós temos hoje no Estado aproximadamente 580 serventias. Dessas 580 serventias, nós temos um número de 208 serventias vagas, inclusive já com edital aberto para um concurso dessas vagas. Nós temos 13 serventias sob intervenção, então temos um total de 221 serventias que não estão com titular no momento, e que representa aproximadamente 1/3 das serventias no Estado. Então, o Núcleo 4 da Corregedoria, apesar de ter uma estrutura pequena, né, nós temos lá hoje 20 assessores correcionais, 2 assessores de custas e 2 funcionários no quadro.
além de um coordenador e de um juiz auxiliar. Essa estrutura tem que orientar, apoiar, correcionar e também atuar no aspecto disciplinar dessas 580 serventias. Então, é um número muito elevado, né, mas que a gente conta com o apoio imprescindível dos juízes, diretores do foro, juízes titulares das varas de registros públicos, dos secretários dos foros e também dos assessores dos juízes, para esse papel também de atuar como órgãos fiscalizadores, né, e apoiadores dos delegatários, dos notários registradores do nosso Estado. Então, o Núcleo 4 da Corregedoria se especializou e hoje nós temos uma equipe, um corpo técnico pequeno, mas altamente especializado. E aqui eu rendo homenagens, né, à minha equipe, né, que é liderada pelo Dr. Rafael Mas dos Anjos, um juiz altamente competente, qualificado, que prima muito pelo diálogo, que é o eixo da nossa gestão, que coincide também com o que o presidente acabou de falar, inovação, integração, né, e informação. E a missão da Corregedoria é justamente isso. Em primeiro lugar, orientar, apoiar e fiscalizar, claro, corrigir naquilo que for necessário, mas sempre visando o aprimoramento dos serviços extrajudiciais no Estado. Porque a partir do momento em que os serviços extrajudiciais se desenvolvam a contento, atendendo à população, ao cidadão, né, porque é um serviço eminentemente voltado para o cidadão e para a cidadania. E tem reflexos também na parte econômica. Isso vai propiciar um crescimento para a sociedade. Então, o doutor Rafael lidera ali a equipe do Núcleo 4, com todos os seus assessores. Nós temos a coordenação da doutora Fabíola Ames, que é também assessora e que lidera a equipe de assessores do nosso foro extrajudicial. Ainda conta a estrutura com o gabinete do corregedor, que tem ali o meu secretário jurídico, doutor Sérgio Zita, que lidera a equipe com os demais assessores para atuar nos processos do Conselho da Magistratura, os processos disciplinares, nas suscitações de dúvidas que são formuladas a partir de requerimentos dos delegatários e consultas também que o Conselho da Magistratura atua como órgão regulador do foro extrajudicial. Então, eu queria aqui deixar registrado, né, a competência com que tem se havido o doutor Rafael, que depois vai falar, na liderança da nossa equipe, que é uma equipe pequena, mas altamente especializada. O direito notarial e registral é um direito que a literatura ainda não é muito ampla, não foi tão aprofundado. Então, há muita dificuldade de compreensão. Então, essa equipe trabalha muito no apoio e à orientação dos juízes, diretores do foro e os secretários do foro e também aos delegatários, a partir do momento que eles têm a necessidade de fazer uma consulta ou obter uma informação junto à corregedoria. Então, o nosso eixo da nossa gestão é pautado justamente nesse contato de apoiar, de integrar e de inovar. O desembargador presidente até falou que nós inovamos, né, e tivemos até repercussão nacional em alguns atos, porque a pandemia nos atropelou no início de gestão. Nós tínhamos ali feito reuniões internas, muitas reuniões com as entidades de classe aqui hoje representadas, né, pela doutora Rosina, que representa a Noreg, a Associação dos Notários Registradores do Estado, o doutor Wolfgang Stur, representando, né, o Colégio Notarial, Seção de Santa Catarina, o doutor Luiz Eduardo Freisleben, que representa o Colégio Imobiliário de Santa Catarina, e outros tantos representantes de classe, né, que nós se reunimos, fizemos reuniões para apurar as necessidades e as demandas que haveria para a gente poder atuar com os nossos projetos. Nós tínhamos um projeto que o foco era a desjudicialização, né, com o incremento de atuação do setor extrajudicial nas ações de caráter não contencioso. Tínhamos também muitas medidas que nós queríamos incentivar, como o protesto de títulos judiciais para trazer mais efetividade ao judiciário.
mas fomos atropelados pela pandemia, algo inimaginável, nunca visto na história recente, né, da humanidade, e que fez com que nós, num planejamento de fazer correções pelo Estado, lá no mês de março, viajando eu e o doutor Rafael e a equipe pelo meio-oeste, extremo-oeste de Santa Catarina, se deparamos com decretos estaduais determinando a suspensão das atividades, né? Nós tivemos, então, que nos integrar, né, como era a proposta da gestão, com a classe e nos reunirmos e verificar o que era possível fazer, porque as serventias dependem muito da arrecadação, né, dos atos que eles praticam com seus emolumentos para se manterem. Então, nós tivemos que, num primeiro momento, adotar as restrições estaduais de suspensão, fechamento das serventias. E qual foi a solução que nos passou e que nos veio, né? Incentivar o uso da tecnologia. Como o tribunal se especializou nos últimos anos e fez com que as serventias se modernizassem, nós tínhamos condições de praticar um atendimento remoto, um atendimento à distância, na maioria dos atos, né? Então, nós sentamos e recebemos sugestões da classe, né? E com a nossa equipe nós fizemos alguns atos. Começamos com uma decisão de suspensão, na sequência o provimento 22, esse ato que ganhou destaque porque permitiu, né, que as serventias atuassem à distância na quase totalidade dos seus atos, à exceção do testamento, né? Mas na grande maioria dos atos era possível fazer escrituras, autenticações, até casamentos por videoconferência. Foi o uso massificado da videoconferência e das plataformas eletrônicas para que pudéssemos atender ao usuário, à sociedade. E eu sempre digo, e nós dissemos isso no artigo 1º do provimento 22, que o serviço extrajudicial é um serviço essencial, né? Nós usamos, quando nascemos, para obter a certidão de nascimento, ao longo da vida, quando casamos, né? Podemos usar o foro até para se divorciar, né, por meio do extrajudicial. Quando morremos, precisamos da certidão de óbito, e tem sido muito importante o trabalho que as serventias fazem nessa comunicação de óbitos até para fins de transparência no momento da pandemia. E também a questão das ações não contenciosas que o foro extrajudicial nos tem atendido grandemente, para desafogar o nosso judiciário. Mas aqui, já encerrando a minha fala, porque nós teremos outros blocos, os nossos convidados, o doutor Rafael, os assessores, doutores Felipe e Raul Ebley, vão falar por videoconferência, eles vão destacar algumas ações, projetos, números da nossa gestão nesses primeiros 6 meses, que apesar de toda a dificuldade em sistema de home office, a Corregedoria tem produzido e produzido muito, Marcelo. Nós temos aí 26 provimentos, 26 portarias editadas, 103 circulares, aproximadamente 2.025 decisões e pareceres, muito atendimento via central de atendimento eletrônica, recebemos de todas as espécies, consultas, sugestões, reclamações também, e atuamos de forma remota. A cada subnúcleo, nós somos divididos ali em 5 subnúcleos, subnúcleo de gestão, de registro de imóveis, de registro civil e de assuntos contábeis e também de notas e protestos. Esses 5 subnúcleos atenderam, em média, 850 ligações nesse período. Então, a atuação é intensa. Apesar da pandemia, nós estamos tocando alguns projetos que vão ser falados, como a correição virtual, impossível de ser realizada presencial nesse momento. Nós temos todo um planejamento aí que foi frustrado, mas nós estamos atuando nessa frente. Um sistema de prestação de contas de interinos, interventores, né, agora implementado, que vai entrar em produção no próximo dia 1º de setembro. Nós temos também vários projetos de melhoria, de ajuda aos juízes, diretores dos foros, nas correções ordinárias que eles praticam, minimizando um questionário que antes era apresentado de forma completa. Agora, nós estamos trabalhando na redução desse questionário para que se atenda à meta 2 do CNJ de 2018, que é aquela que privilegia a segurança predial e tecnológica. Mas é claro que o juiz, diretor de foro, corregedor permanente, poderá fazer mais, né?
contribuindo assim para um aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais. Seria isso a minha fala inicial e deixando aí a palavra agora aos demais convidados. Muito obrigado, Marcelo. Ok. O desembargador, o Dinarte, que nos falou aqui, vamos dando sequência já. O doutor Rafael, juiz e corregedor do Núcleo 4 da nossa corregedoria, Rafael Mas dos Anjos. Por favor, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, desembargador Dinarte, doutora Rosina, nossos convidados, né, que abrilhantam também esse momento, né, um agradecimento ao desembargador Ricardo José Reis, nosso digno presidente do Tribunal de Justiça. É difícil falar depois do desembargador Dinarte, né, e já trouxe com muita propriedade todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pelo Núcleo 4, né, pela Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. E nesse momento, então, cabe primeiro a mim reconhecer esse convite feito pelo desembargador Dinarte para esse desafio. Tem sido, assim, muito prazeroso, ao mesmo tempo que bastante trabalhoso, né? Enfrentar esses dilemas que se agravaram com a pandemia, mas tenho reconhecido no desembargador Dinarte uma admiração ainda maior pela capacidade de articulação, de atendimento, de acessibilidade, e eu acho que isso deve ser exaltado numa oportunidade pública de falar, né? Não tem hora, não tem tempo, né? A todo instante o desembargador Dinarte está sempre pronto a atender a classe, aos colegas juízes, servidores, e isso realmente merece o nosso aplauso. Quero também exaltar a equipe do Núcleo 4, né? Os colegas que me conhecem sabem que eu gosto do futebol, então, usando um jargão futebolístico, né? No Núcleo Extrajudicial, eu me sinto assim como um zagueiro, né? Que é a minha posição típica, que tenta recuperar a bola para distribuir no gramado para os craques, né? Para o nosso camisa 10, para o desembargador Dinarte, mas também para os craques que compõem a equipe do Núcleo 4, que tem desenvolvido grandes jogadas, um valoroso trabalho que merece também o nosso reconhecimento. Então, minha saudação aos doutores, né? Raul, Felipe, a toda a equipe, a doutora Fabíola, também gostaria de registrar o nome dos doutores Maurício e Lucas, equipe do gabinete. Em nome deles, eu saúdo a equipe que também nos atende. Tentando trazer uma mensagem para os nossos colegas juízes, para os servidores, né, para representantes de classe, para todos aqueles envolvidos nesse mundo do extrajudicial. Gostaria de enfatizar primeiramente esse norte que tem sido a gestão do Tribunal de Justiça e que, de certa forma, o extrajudicial se apropriou, que se refere a essas três palavras que caem muito bem com o momento: integração, inovação e informação, né? Se fôssemos, obviamente impossível de prever, mas se fôssemos imaginar um momento como esse que temos vivido, certamente essas três palavras já poderiam compor paradigmas e premissas para um bom desenvolvimento de trabalhos, né? E penso que essa escolha foi feliz porque, de fato, como o desembargador Dinarte acabou de falar, fomos atropelados, né? Havia uma série de planos, projetos, enfim, que tiveram que ser reajustados, readequados, né? A pandemia trouxe essa necessidade, a pandemia trouxe grandes interrogações para todos nós, né? E vivemos isso, abrir, fechar, trabalhar ou não presencialmente, por forma de vídeo, enfim, várias dúvidas que esse momento nos traz e que, através desses parâmetros, a gente tem conseguido encontrar respostas. E de uma forma muito prática, penso eu, né? É necessário integrar, né? E a integração é através da construção de pontes, através da solidariedade, da corresponsabilidade, que o desembargador presidente costuma dizer também, da coorientação, né? É necessário informar, né? E a informação vem pelo diálogo, vem pelo compartilhar experiências, por compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, né? E é necessário inovar. Nunca foi tão necessário inovar, né? A gente tem uma realidade muito distinta e que exige de todos posturas diferentes e soluções criativas, né? E eu penso humildemente que o foro extrajudicial, assim como o Poder Judiciário de Santa Catarina como um todo, tem conseguido bons resultados nestes primeiros 6 meses de gestão, né? Algo que deve ser ressaltado. Voltando a essas 3 palavras, eu gostaria de lembrar que foi através da integração interna interna com a nossa equipe do Núcleo 4, né, com o desembargador Dinarte, e a integração externa com os representantes de classe,
com a oitiva dos juízes, dos servidores, que a gente conseguiu, de uma forma célere, dinâmica e bastante eficiente, trazer soluções que contribuíram para amenizar os traumas que esse difícil momento nos traz, né? Foi através da informação que constante por meio, inclusive, de ferramentas tecnológicas, e o WhatsApp hoje em dia não para, né? A todo instante a gente é municiado e chamado e acionado, né? Essas ferramentas tecnológicas têm contribuído muito para que a gente possa dar uma resposta em termos de conhecimento e de informação, e através da inovação nós também tivemos um grande resultado. Nesse ponto eu gostaria de reforçar aquilo que o desembargador Dinatti disse, né? Tivemos, a partir do trabalho de muitas mãos, né? Com a ajuda da classe, com a experiência da equipe, com a sensibilidade do desembargador Dinatti, construir um provimento, que é o provimento 22/2020, construir um provimento, uma normatização que se tornou referência no Brasil, né? E que acho que um fato já merece um registro importante, né? No dia, não sei se os senhores sabem, no dia 1º de abril de 2020, por conta dessa nova normatização, nós tivemos a realização do primeiro ato, a primeira escritura totalmente eletrônica, né? Feita no Brasil, um ato realizado pelo também ilustre doutor Guilherme Gaia, no tabelionato de Joinville, e que demonstrou que estávamos no caminho certo, e creio eu que continuamos a andar no caminho certo. Então, nesse momento a gente tem palavras como trabalho, muito trabalho, criatividade, né? E também muito diálogo, como ações importantes que permitem a construção de boas soluções, né? Aos meus colegas nas comarcas, né, os juízes, os senhores servidores, eu recomendo, portanto, diante disso que tem sido a nossa experiência aqui, recomendo humildemente, né, que se aproveitem desse conhecimento que os delegatários, né, os interinos, os interventores que estão próximos dos senhores, trazem. Através de um bom contato, de um bom diálogo, de uma boa convivência, é possível resolver questões que foram judicializadas e, ao mesmo tempo, contribuir para a desjudicialização de tantas outras questões, né? Isso é do interesse de todos. É fornecer um serviço melhor para a comunidade. É interessante lembrar que a capilaridade do serviço extrajudicial é maior que a nossa como Poder Judiciário. Nós somos 111 comarcas e o desembargador Dinatti acabou de lembrar, são 580 serventias espalhadas por todo o Estado. Então, isso realmente merece ser valorizado e humildemente, eu faço esse conclame aos colegas, né? Também lembro aos colegas, servidores e juízes, que nós temos uma equipe, como o desembargador Dinatti já mencionou, muito atenta e disponível para ajudá-los, auxiliá-los, contribuí-los com as dificuldades no dia a dia da comarca, né? Nós temos serviços interessantes, temos um repertório de informações à disposição dos colegas, posso citar o sistema de cadastro do extrajudicial, as ferramentas do Extra Fácil, do conhecimento extra, são todas ferramentas que detêm muitas informações e que, somadas ao atendimento e à nossa disposição, podem, nesse momento de dificuldade, também auxiliar para encontrar boas soluções, né? A Corregedoria do Foro Extrajudicial também tem trabalhado com a ideia de deixar um legado em termos de capacitação, né? E isso já tem se desenhado através do apoio da Academia Judicial. Acabamos de realizar um curso com juízes, outras gestões já fizeram e nós queremos agregar ao que já foi feito, deixar um legado de cursos também para servidores. A boa notícia que a gente pode dar é que no final do ano, entre outubro e novembro, teremos a realização de um curso de atividade notarial e registral para servidores e para o ano que vem, alguns módulos queremos realizar com a participação não só dos nossos assessores correcionais, que vão ser os tutores, conteudistas, mas também chamando juízes, chamando representantes de classe para agregar mais informação e conhecimento e oferecer um serviço melhor para a comunidade, né? Também quero, já encerrando, dizer que o diálogo ele tem sido permanente, não só internamente, como já falei, mas com o público externo. Prova disso é que hoje a gente tem aqui com a grata participação, né, da doutora Rosina, né, presidente da Noreg, doutor Wolfgang, né,
nosso representante lá de Rio Negrinho, Tabelião, e que é o presidente do CNB no estado, e o doutor Luiz Eduardo Freisleben Silva, que também de Curitibanos participa hoje e que preside o CORI aqui em Santa Catarina. Então, assim, esse relacionamento, assim como com outras entidades, com a Arpen, com a Arespin, com várias outras entidades, EPTB, enfim, a gente fez um levantamento, são 11 entidades que a gente já se relacionou durante a gestão, né, e que merecem o nosso respeito e que, por conta do prestígio que nos emprestam ao participar desse programa, nos deixam muito alegres, né. Também lembrando que o diálogo tem sido feito institucionalmente também com o Ministério Público, deixo um abraço aos promotores do Estado, né, na pessoa do doutor Fernando Comim, da doutora Luciana Pilati, que já fizeram contato e já tiveram oportunidade de dialogar conosco. Também com a OAB, doutor Rafael Orne, presidente, os doutores Rodrigo Ferraz, doutor Leandro Bagi, em nome deles eu saúdo também os advogados do Estado. E outras instituições, temos dialogado com entidades dos municípios, recentemente com a ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, com a FECAM, um diálogo que vai iniciar, para um trabalho muito interessante ligado à REUB, né, que é a regularização fundiária, com ganho certamente não só social, mas econômico, jurídico, urbanístico e ambiental. Então, assim, para encerrar, né, o tempo é curto, gostaria de deixar o meu abraço a todos e, mais uma vez, colocar a nossa equipe à disposição de todos os colegas no Estado. Obrigado. Muito obrigado. Esse o doutor juiz Rafael, nosso corregedor do Núcleo 4. O nosso programa tem a sua participação. Nós, através desse telefone que está sendo divulgado aí, você pode fazer a sua pergunta. Lá no último bloco, nós vamos trazer a pergunta a todos que estão participando aqui conosco. Daqui a pouquinho, nós vamos acionar os nossos convidados da videoconferência, que estão conosco. E aqui também, a presidente Rosina também vai nos falar dentro de instantes. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o programa de hoje. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje, a Palavra do Presidente ao vivo, transmitido, feito aqui de Florianópolis, da sala Ministro Teori Zavascki, para 111 comarcas. Estamos pela intranet e todos os servidores e magistrados estão nos acompanhando. Bom lembrar, como sempre, nós estamos abertos aqui pelo WhatsApp, neste telefone que você está acompanhando aí, para que você faça a sua pergunta. Lá no quarto bloco, a gente traz o seu questionamento para que ele seja respondido e avaliado pelos nossos convidados de hoje, que são, nós estamos hoje aqui divididos entre o pleno, aqui em Florianópolis e também na videoconferência através do nosso telão aí. Daqui a pouco eles estão prontos aí, daqui a pouco nós vamos acioná-los. Vamos começar então, já com a videoconferência. O programa de hoje trata, como já disse, dos primeiros 180 dias da gestão do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Santa Catarina e vai então trazer, como já fizemos no primeiro bloco, a apresentação da equipe, a estrutura, dados de produtividade e todos os temas relevantes a essa questão. Vamos então acionar os nossos convidados, o assessor correcional do Poder Judiciário, o doutor Raul Ebli, pode nos falar neste instante. Muito bom dia, a palavra é sua, aí na videoconferência. Bom dia a todos os participantes e aos que nos acompanham pela intranet. Inicialmente, quero dizer que estou honrado de fazer parte do quadro funcional do Judiciário Catarinense, vivendo essas novas experiências na gestão do presidente desembargador Ricardo Reisler. Aproveito também, excelentíssima desembargadora Soraya Nunes Lins, desembargador Dinarte Francisco Machado, do Rafael Mas dos Anjos, em nome dos colegas assessores correcionais, funcionários e estagiários que formam a equipe do Núcleo 4, agradecer pela confiança profissional e reforçar o nosso leal comprometimento. Nesse período de enfrentamento, a liderança de Vossas Excelências está sendo decisiva na superação dos obstáculos que vêm aparecendo diariamente no foro judicial e extrajudicial. E, com certeza, as realizações deste biênio ficará, como já está ficando,
e marcando história na Corregedoria e no Poder Judiciário catarinense. Quanto aos meus tópicos, irei falar rapidamente sobre algumas medidas adotadas na adequação das rotinas do atendimento ao público ao serviço remoto e digital. E, uma segunda parte, sobre o projeto que temos sobre correção preparatória eletrônica, o COP, uma novidade. Pois bem, na medida em que a crise pandêmica foi se alastrando, aumentando, as autoridades públicas se viram necessárias em adequar a prestação de serviço. Com essa prestação de serviço, tiveram que emitir regras novas, sempre observando a restrição de circulação das pessoas e as regras da saúde pública. Pois bem, nessas novas regras para a prática no foro extrajudicial, propriamente dito, dos registradores e notários, ocorreu até, inclusive, a suspensão de expediente, com exceção do serviço de registro de óbito. Das regras, podemos destacar da Corregedoria Nacional de Justiça os provimentos 91 e 93 e também a portaria conjunta número 1 com o Ministério da Saúde. No provimento 91, podemos extrair pontualmente que, se ocorresse a suspensão do atendimento ao público por ato das autoridades da saúde pública ou de corregedorias, ficaria e fica autorizado o atendimento remoto por meio de telefone, aplicativos e mensagem de chamadas de voz. No provimento 93, que tratou de prazos com relação a declarações de óbitos e nascimento, eu vou destacar aqui que, para os casos em que as declarações de óbitos assinadas pelos declarantes nas dependências dos hospitais e enviadas aos cartórios para o seu respectivo registro, o interessado teria que comparecer na serventia 15 dias após o término oficial da pandemia. Aqui destaco o meio eletrônico utilizado. Com relação à portaria conjunta número 1, de 30 de março do corrente ano, que foi divulgada pela nossa circular 92/2020, estabeleceu um procedimento excepcional, novidade, para que a declaração de óbito em que tivesse a causa mortis, o Covid, como tivemos várias no estado, que fossem emitidas diretamente para a Corregedoria. Contudo, aí tem um esclarecimento. Emitidas pelas unidades de saúde em razão da ausência dos familiares ou de alguém conhecido naquele estabelecimento. E, para tanto, foi criado um e-mail institucional, que é o cgj.registrodeobito@tjsc.jus.br. Chegando à Corregedoria, os documentos seriam analisados e reencaminhados à serventia competente para o registro. Também, desta Corregedoria, vou destacar as nossas circulares 64, 73, os provimentos 22, 24, 26, 32 e 37, sendo que a circular 64 e o provimento 37 foram referendados pelo Egrégio Conselho da Magistratura. Com relação ao provimento 22, como já foi adiantado alguns tópicos, que é datado de 31 de março de 2020, ele foi pioneiro, ele inovou e ao estimular todos a usarem a tecnologia e os serviços remotos nas práticas dos atos notariais e registrais durante este período de pandemia, o que a gente viu que surtiu bastante efeito e resultados positivos, obviamente com a participação dos ilustres delegatários de registro e de notas. O provimento 22 também possibilitou o agendamento para os atendimentos para coletas de assinaturas, entrega e devolução de documentos e certidões, dentre outros atos. Aqui renovo o destaque feito pelo Dr. Rafael, pelo desembargador, de que o provimento 22 ele também foi replicado por outras corregedorias do país,
a exemplo de Tocantins, logo em seguida à publicação do nosso provimento. E também serviu de justificativa para um projeto de lei federal, número 2942, da relatoria do senador Flávio Arnes, e que continua tramitando no Congresso Nacional, o que muito nos orgulha isso. Com relação à segunda parte da minha fala, sobre projeto de correção preparatória eletrônica, o COP. Dentro das balizas de informação, inovação e integração, foi concebido o projeto do COP, que visa buscar e inaugurar uma nova modalidade de inspeção, com baixo custo e agilidade. Por quê? Porque vai utilizar a plataforma do Sistema Correcional Integrado, que a gente utiliza atualmente, e mais as ferramentas do Sistema de Cadastro Judicial, do ressarcimento, do selo e de prestações de contas, dentre outros que, porventura, aparecerem. E também poderá ser agregado a esse sistema a utilização de aplicativos livres de conversação, transmissão e recepção de documentos e de videoconferência, como a gente está utilizando agora também. A sua praticidade se consiste em ser usado de forma remota e com participação simultânea da equipe correcional, dos magistrados e com os delegatários, agilizando a análise dos atos em relação à aplicação de selo, por exemplo, pedidos de ressarcimento, na cobrança de emolumentos, cobrança e cotação do FRJ também. O COP vai nos possibilitar executar um trabalho preventivo, não disciplinar, na solução rápida de questionamentos de baixa complexidade e na orientação dos ilustres delegatários e suas equipes. E também o COP poderá ser utilizado, a pretensão, na triagem das serventias a serem inseridas no calendário de correções ordinárias, gerais ou até extraordinárias, conforme o objeto das análises. Resumindo o fluxo do nosso projeto aqui, ele também, após essa tramitação entre os delegatários e a equipe, e em coleta de documentos, debate, resolução de dúvidas, ao encerramento será lavrado um relatório em fase preliminar. Essa fase preliminar, ele será autuado e submetido ao nosso juiz corregedor, que fará uma análise rápida dos temas e onde que poderá decidir, a princípio, o encerramento do ato preparatório, com as orientações ao delegatário, ou encerramento do ato com orientações e inclusão da serventia em calendário de correções ordinárias. E também, ou sobre a instauração de eventual procedimento preliminar, com regular prosseguimento conforme as disposições do nosso Código de Normas. A princípio, essa seria a minha fala com relação a esses dois tópicos do nosso setor do Núcleo 4. Agradeço. Muito bem. Muito obrigado, doutor Raul, assessor correcional do nosso Poder Judiciário. Vamos continuar por ali, pela videoconferência, agora dando a palavra ao doutor Felipe Ribeiro do Vale Ramos, também assessor correcional. Doutor Felipe, bom dia. Bom dia. Então, bom dia a todos, né? Bom dia a quem nos assiste, quem nos escuta. Bom dia ao desembargador Dinar, ao doutor Rafael, ao presidente, aos senhores todos e os ilustres delegatários que nos acompanham aqui, né? E aos nossos colegas do Núcleo 4, que faz com que a gente tenha, além de um ambiente harmonioso, também um ambiente de estudo e de muita dedicação aqui, a qual a gente se orgulha tanto de poder contribuir, né? Então, eu vou falar um pouquinho do sistema de prestação de contas dos interventores interinos, que está sendo agora finalizado e que, a partir de setembro, se Deus quiser, vai entrar em uma implementação completa, né? Então, é um sistema
completamente digital, que começou com uma implementação gradativa em 2018, né, com uma interface dos interinos, onde eles podem prestar as contas juntando comprovantes de despesas enfim, também demonstrando a receita da serventia, né, de uma forma completamente digital, fácil, com todos os quesitos de acordo com o código de normas ali, tudo certinho, que já é algo intuitivo e que já evita equívocos e dúvidas, né, a respeito do que se pode colocar ou não ali, né? Então, ele começou com uma interface para os interinos já em 2018, que já foi disponibilizado. A segunda fase foi disponibilizada 2 meses depois, ali em novembro, e para os interventores, né? Então, a entrega da versão final está prevista para o dia 1º de setembro desse ano, e vai contemplar, além das interfaces do interino e do interventor, também do delegatário afastado, nos casos de processo administrativo, do corregedor, do juiz corregedor e dos funcionários que vão fazer aquela primeira análise prévia e um parecer técnico dentro desse sistema, né? Então, os interventores interinos de mais de 200 serventias vagas e sob intervenção no Estado vão diariamente inserir ali no sistema todas aquelas despesas corriqueiras, correntes, né, do mês, de forma bem simples e facilitada, né, para justificar os gastos de cada mês. O fluxo funciona mais ou menos da seguinte maneira: por exemplo, o interventor, né? O interventor, no caso do processo administrativo, que está ali funcionando na serventia como um longamanos do Estado, possui a interface também para o delegatário afastado, né, poder impugnar eventuais contas ou despesas, enfim, de uma forma bem transparente e simples, né? Então, até o dia 15 de cada mês, o interventor vai realizar o cadastro da prestação de contas no sistema. Por exemplo, no mês de julho, ele terá até o dia 15 de agosto para finalizar essa prestação de contas, né? Posteriormente, depois que ele finalizar isso aí, ele vai repassar essas contas ao delegatário afastado, que vai fazer uma análise e vai colocar as suas eventuais justificativas, eventuais impugnações ou considerações, né? Tudo isso de forma digital, bem simples e tranquilo. Depois, posteriormente, obviamente, ela vai para um parecer técnico da corregedoria, para o nosso corpo ali de assessores do subnúcleo de contábeis, né? E vão fazer aquela análise e passar para o juiz corregedor e para o desembargador homologar essas contas ou não. Então, o que pode acontecer? As contas podem ser homologadas, simplesmente, elas podem ser homologadas com algum tipo de ressalva, ou elas podem não ser homologadas, podem ser rejeitadas, e daí, a partir dali, vai ter um trâmite de um processo relativo a essas contas, com os parâmetros delineados pelo Tribunal de Contas do nosso Estado, que foi parceiro também nessas reuniões para a questão de homologação do nosso sistema, né? E, eventualmente, aí, se houver alguma inconsistência, alguma coisa nesse sentido, essas contas vão virar uma dívida ativa, né? Vai para a dívida ativa. Esse sistema, ele tem contribuído muito já desde que ele entrou na sua primeira fase de implementação, na interface dos interventores interinos, além de contribuir com a racionalização dos gastos das serventias, porque efetivamente ele já demonstra todas as questões ali que são corriqueiras para investimentos ou não. Ele também tem contribuído muito para a celeridade da análise dos nossos processos, porque vejam, nós temos hoje mais ou menos umas
muitas serventias vagas no estado, cerca de 200 serventias, salvo engano, e então são mais ou menos 200 processos de prestações de contas que chegam na nossa corregedoria. Então, todo mês temos cerca de 200 processos para analisar. E são processos complexos, né? Não podemos deixar de registrar isso. Então, o sistema ele trouxe essa facilidade de análise e de prestação de contas, de análise, de vazão desses processos, que tem sido muito bom para a gente. Além disso, temos que destacar também, nesse ano sui generis que estamos vivendo, né? Esse ano complexo, que um auxílio que foi criado graças à quantia excedente depositada na conta do Cidejude, tá? Que são verbas rescisórias da final da vacância. Esses valores eles têm contribuído para as serventias deficitárias do Estado, sob interinidade ou intervenção, para auxiliá-las financeiramente. Em que ponto? No ponto de pagamento dos prepostos da serventia. Então, graças a essa verba, que tem sido captada e racionalizada e distribuída para essas serventias que necessitam desse auxílio para continuarem funcionando, principalmente em municípios pequenos, o serviço extrajudicial ele não paralisou no Estado. Ele está sendo desempenhado com maestria dos delegatários, com maestria da corregedoria e do tribunal, que tem proporcionado toda essa questão sensível, né? Então, foram editados alguns provimentos que o Raul já destacou, e para não ser enfadonho eu não vou repetir, mas o provimento 23, que fala da manutenção da prestação de serviços extrajudiciais e serventias vagas no Estado e naquela sob intervenção, que tem aplicabilidade só durante o período da crise do coronavírus, abrange as despesas com folha de pagamento para as serventias vagas. Então, serventias vagas e sob intervenção possuem essa disponibilidade que, se tiverem em crise, e como nós vimos, mais de 115 serventias foram beneficiadas com esses alvarás que foram expedidos, cerca de R$560 mil, né, no total. Pulando um pouco para o provimento 22, como destacou o Raul, o ilustre delegatário, o Dr. Wolfgang, também pode nos ajudar no próximo bloco a falar sobre o provimento 22, que fala do atendimento ao público dos atos notariais de registro durante o distanciamento social, né? Foi realmente um provimento pioneiro no nosso país, que estimulou também o CNJ a dar andamento a uma demanda que estava lá desde 2018, que falava das escrituras eletrônicas, né? Então, foi algo que foi feito a muitas mãos, como destacou o desembargador Dinar e o Dr. Rafael, com muito estudo, com muita colaboração da classe dos delegatários, e que chegamos a esse destaque do nosso tribunal nesse provimento, né? Então, a título de exemplo, uma pessoa hoje, ao invés de sair de casa, reconhecer uma simples firma num documento, ela pode fazer isso por uma simples videoconferência, um requerimento, e nos horários ali, eventualmente, precise de uma assinatura presencial, ela pode marcar esse horário na serventia. Nossas serventias no Estado têm atendido com maestria todas essas questões. Não tivemos reclamações, tivemos elogios durante esse período. Isso ficou muito bom. Procedimento de protesto, né? Foi uma inovação, e acredito, e posso falar em nome da nossa equipe, que futuramente
provavelmente esse vai ser o paradigma para a utilização e para uma reforma da Lei 9492 de protesto, que são as intimações por WhatsApp ou por e-mail, mediante confirmação da parte que está sendo intimada. Então, vamos supor, o devedor, ele tem um título, esse título é encaminhado a protesto, o delegatário tabelião, ele vai olhar o título, ele vai pesquisar na serventia, ele vai pesquisar no cadastro dessa pessoa, com as informações que ele tem, e ele pode mandar essa intimação, ao invés de mandar um intimador, como ocorre hoje em dia, né, com uma carta, com aviso de recebimento, que é algo muito mais complicado, porque geralmente a pessoa não está em casa, está trabalhando, enfim. Ele pode fazer isso por e-mail, graças ao provimento 22, mediante uma confirmação de recebimento, ou por WhatsApp, o que é mais simples ainda, né? Claro que são normas que estão em vigor agora nesse momento de pandemia, mas que nós acreditamos que futuramente é o que vai ser utilizado daí para frente, porque com certeza vai dar uma celeridade ao procedimento de protesto e vai dar uma efetividade também ao recebimento desses créditos aos credores, né? Em relação aos emolumentos, né? Então, emolumentos relativo aos atos notariais e registrais, o provimento 22, ele também foi inovador ao oferecer aos usuários do serviço um pagamento parcelado, né? Claro, a parceria dos delegatários foi fundamental nesse momento, porque tiveram essa sensibilidade e essa ideia também, né, de fazer esse pagamento parcelado, por exemplo, inclusive dos impostos, dos tributos, vamos TPI, numa escritura de compra e venda. Então, o tabelião, ele recebe todos esses valores e ele faz toda a quitação no momento que tem que ser feita, né, tudo para o usuário do serviço. Então, foi algo assim que realmente facilitou o serviço, viabilizou e que os usuários, com certeza, estão muito satisfeitos, porque a gente tem recebido muitos elogios nesse sentido, né? Basicamente era isso. Como o Raul falou, temos esse projeto UCOP, que é um projeto que ele não tem um caráter disciplinar nesse momento, mas um caráter orientativo. É um projeto que nós esperamos, com parceria com a DTI, que tem nos ajudado muito nesse momento. Nós esperamos que ele seja finalizado ainda esse ano, para que possamos começar a orientar os delegatários. Isso fará com que reduza o número de consultas, reduza o número de demandas e provavelmente também o número de processos administrativos, uma vez que os delegatários vão estar bem orientados e cientes do posicionamento da corregedoria e, com certeza, nós esperamos que tenhamos êxito nesse projeto. Queria agradecer a todos e a oportunidade, e em especial ao desembargador Dinar e ao doutor Rafael e ao nosso presidente, desembargador Ricardo Reis. Ok. Muito obrigado. Este foi o doutor Felipe, junto com o doutor Raul, os dois assessores correcionais aqui do nosso Poder Judiciário, que nos falaram os dois em videoconferência. Daqui a pouco a gente volta para lá. O nosso programa está sendo assim, um pouco no plenário, outro pouco também em home office. E o assunto é extremamente interessante, são os 180 dias de gestão do foro extrajudicial e todas as suas questões, os temas relevantes que estão sendo tratados não só por gente da casa, do judiciário, mas também os convidados. Daqui a pouco a presidente também vai nos falar aqui da Noreg. No próximo bloco, a gente então vai de volta para a videoconferência, a gente aciona também a presidente aqui, o desembargador e o doutor Rafael, que estão conosco com a gente. Nós voltamos daqui a pouco, no próximo bloco.
Muito bem, já estamos de volta. Este é o nosso programa, Palavra do Presidente ao vivo. Estamos aqui em Florianópolis, no plenário do Tribunal de Justiça, falando para 111 comarcas via intranet. Quando digo 111 comarcas, bem entendido que estamos todos em home office nesta pandemia. Esta é a tarefa que nos coloca a desafios, É trabalhar e trabalhar bem, e estamos fazendo bem isso, usando as ferramentas digitais neste período de pandemia, e, portanto, cada um na sua casa está nos acompanhando. Aliás, este telefone que você está acompanhando aqui ao longo do programa é o telefone WhatsApp que você pode acionar, fazer a sua pergunta, como você faz aí no aplicativo de mensagens. Mande sua pergunta para cá, a gente tem um bloco inteirinho só de respostas, perguntas, respostas para os nossos convidados aqui, lá no último bloco. Vamos então encaminhando mais considerações, as explanações que nós estamos fazendo aqui sobre este tema de hoje, que são os fóruns extrajudiciais. Vamos então trazer a presidente Rosina Duarte Mendonça, que é presidente da Associação dos Notários e Registradores do nosso estado aqui, a Noreg, e tabeliã de notas de protesto de títulos em Tijucas. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Desembargador Dinarte, doutor Rafael, Marcelo, bom dia. E quero desejar também um bom dia ao Felipe, ao Raul, que são os assessores correcionais, e aos meus colegas, o Wolf e o Luiz, que estão aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que nos é tão caro, que é o extrajudicial. Trabalhamos diariamente para melhorar e aprimorar a atividade extrajudicial no estado de Santa Catarina, e esse convite foi aceito com muita alegria pela classe, porque nós só temos a agradecer a essa constante busca do diálogo que a gente tem tido há muitos anos já aqui em Santa Catarina. Eu penso que todo esse engrandecimento da atividade nos últimos anos, ela está muito relacionada ao diálogo que nós temos com o Poder Judiciário, com muita alegria que a gente recebe a delegação, e com muita alegria que a gente consegue prestar esse serviço à comunidade. É um serviço muito, muito gratificante. E o que acontece? Com a fiscalização do Poder Judiciário, prevista na Constituição de 88, a gente percebeu que foi um crescente, uma busca por respostas, uma busca de um melhor caminhar. E aqui em Santa Catarina, a gente percebe de forma muito nítida que o Estado desponta na qualidade do serviço extrajudicial, e eu acho que está relacionado ao diálogo que o Poder Judiciário sempre travou conosco, ao empenho dos notários e registradores catarinenses, que são muito dedicados. A gente sente assim, que palpita a vontade de melhorar em todo o Estado. E também a gente percebe que o concurso público, que hoje em dia ele está praticamente disseminado em todo o estado, praticamente todas as serventias, também melhorou. Isso é muito, muito visível em comparação com outros estados da federação que não conseguiram, infelizmente, evoluir também nesse quesito. Então, essa fiscalização do Poder Judiciário, ela trouxe muitos benefícios, E o benefício que agora, assim, ficou muito claro para nós foi nessa questão da pandemia. Eu me recordo que assim que começou, que foi decretado a situação da pandemia e do coronavírus no estado de Santa Catarina, nós passamos por diversos transtornos nas atividades notarial e registral, porque nós prestamos serviços essenciais e as pessoas precisavam utilizar os serviços, nos procuravam. Naquele momento nós tivemos, por decreto do governador do estado, uma impossibilidade de abrir, salvo situações muito específicas, mas o diálogo que nós travávamos sempre foi bem importante e foi essencial para que a gente chegasse onde a gente chegou em tão pouco tempo. Eu me recordo bem de conversar com os senhores estavam lá no interior do estado e telefonando para a gente e tentando achar soluções, e às vezes nós tentando prestar algum serviço essencial, a polícia batendo lá na porta dos cartórios, e os senhores dando todo o aparato, o que nós precisávamos naquele momento para que o serviço não travasse, a economia no estado de Santa Catarina não travasse. Então, quando veio o provimento 22, ele veio através de um diálogo, ele veio através de uma conversa, Fizemos algumas reuniões virtuais, a classe apresentou algumas sugestões
e as sugestões foram aceitas, foram, claro que muito discutidas, mas nós tivemos ali muita coragem do Poder Judiciário catarinense, né? Que naquele momento, apesar da tecnologia ser algo tão importante e tão vital nas nossas vidas, ainda não se usava daquela forma, né? As serventias notariais de registro, elas estão muito apegadas à questão da tradição, à questão da segurança. Então, também nós não podemos nos esquecer disto, né? Então, a gente não pode deixar para trás a segurança. A internet, apesar de muito eficiente, né? Ela é excelente nas nossas vidas, mas também tem algumas situações que, às vezes, precisam de algum controle, de algum cuidado. E eu penso que todo esse cuidado foi observado e foi atendido nesse nosso provimento. Esse pioneirismo de Santa Catarina, tanto com relação ao provimento 22, que é uma questão que nos orgulha muito, ela vem em várias outras situações e a gente sabe que a corregedoria de Santa Catarina tem sido observada por outros estados justamente por conta disso. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversa, de diálogo. A classe notarial e registral está à disposição da sociedade catarinense, está à disposição do Poder Judiciário catarinense. Muito me alegrou quando o senhor falou no início, desembargador Dinardi, sobre ideias que o senhor gostaria de colocar em prática, que é a não judicialização ou desjudicialização. Estamos sempre abertos, né, a atender essas demandas e muito obrigada, muito obrigada. Deu certo. Muito obrigado, presidente, por estar conosco aqui, presidente da Noreg. Vamos voltar ao monitor. Vamos, então, trazer o presidente do Colégio Registral e Imobiliário aqui do Estado, a CORI de Santa Catarina, o doutor Luiz Eduardo Fresleben Silva, que está conosco também aqui nesta videoconferência. Doutor Luiz, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Resler, desembargador Dinardi, doutor Rafael, a Rosina, nossa colega, presidente então atuante, o Wolfgang, o Raul e o Felipe, que estão representando e representam muito bem o Núcleo 4. E gostaria de agradecer o convite, e o convite que acaba materializando aquele I da integração que foi tão bem mencionado pelo desembargador Resler, pelo desembargador Dinardi e pelo doutor Rafael. Essa integração ela é positiva, a sociedade tem ganhado muito com relação a essa postura dialética do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que vem trazendo e despontando em pioneirismo e vanguardismo. O provimento 22, eu acho que ele é um emblema, porque ele é mencionado em tudo quanto é lugar e ainda vem reverberando, né? E gostaria também de parabenizar a produção, porque eu imagino quão desafiador não deva ser fazer um programa ao vivo com um local físico apenas. Agora imagina com diferentes estruturas de infraestruturas e videoconferência, cada um no seu lugar, e conseguir conciliar isso tudo num programa ao vivo deve ser realmente um desafio. Muito me honra o convite, muito me honra representar os registradores de imóveis agora, as equipes que estão por trás, que estão nos auxiliando todo dia, conseguindo também ajudar e amenizar esses desafios da pandemia. E me honra muito estar aí em meio a pessoas tão inteligentes, pessoas tão empáticas, sensíveis, que trabalham bastante, arregaçam as mangas e não tem horário para conseguir fazer, inclusive dar resposta às nossas demandas, nossas angústias. E, inclusive, assim, me surpreendeu saber que é 180 dias apenas. Parece que já foi uns 2 anos, mas realmente é muito gratificante estar aqui com vocês. Eu vou voltar ao provimento 22, mas gostaria também de destacar a tarefa de aproximação que a Corregedoria tem feito com relação a outros órgãos que um trabalho conjunto só vem a dar resultados melhores para a sociedade, que a sociedade quer o nosso objetivo. Então, a aproximação que foi feita com o Ministério Público de Santa Catarina, a aproximação que tem sido feita com as associações dos municípios, eu acho que a regularização fundiária ela vai nos dá tantos resultados quanto o provimento 22 tem nos dado e proporcionado, mas a regularização fundiária é algo que
vai gerar um impacto social muito grande, vai gerar um impacto urbanístico muito grande, um impacto na economia muito grande, e esse apoio da Corregedoria tem sido essencial e fundamental. Então, nesses 180 dias, eu gostaria de destacar muito essa participação efetiva da Corregedoria nesse programa de regularização fundiária que tantas famílias aguardam e estão ansiosas em ver os seus documentos e suas residências, moradias identificadas pelo poder público. Do provimento 22, eu gostaria de destacar a essencialidade, que já foi falada, e a indispensabilidade dos nossos serviços. Isso aí realmente muito importante, foi algo que foi relevante para nós. A gente gostaria de agradecer bastante de ter sido reconhecido e colocado no corpo do diploma. Outro destaque que eu gostaria de fazer aí do provimento 22 é o artigo 3º, parágrafo 2º, que fala da dispensa do uso do certificado digital, o ICP-BR. Por quê? Porque se a gente fecha as portas físicas do nosso cartório, naquela oportunidade lá no dia 18 de março, e a gente não dá condições para que as pessoas possam acessar o balcão virtual, a gente está deixando todo mundo à margem do serviço que é essencial e indispensável. E eu fiz o levantamento ontem, são 9.437.000 certificados digitais ativos. Desse universo, 4.353.911 são de pessoas físicas, né? Pessoas naturais hoje, mas a pessoa física que é considerada lá. Isso, no universo de 211 milhões de habitantes, representa 2,06% apenas que tem certificado digital ICP-BR. Então, nós estamos falando de um cenário de exclusão digital aí para poder acessar os nossos serviços registrais notariais via eletrônica de 98%. A Corregedoria, então, quando edita o provimento 22 e diz que o certificado digital ele não é essencial ou indispensável para o acesso aos balcões virtuais, ele consegue viabilizar que a gente possa acessar desde o nascedouro do ato jurídico até a sua conclusão do seu registro, totalmente digital. E traz para a maioria da população, é lógico que nem todos ainda vão conseguir ser contemplados, mas traz a maioria da população para esses serviços essenciais, sem colocar eles num desafio de aglomeração, de fila, de sair de casa. Os deslocamentos têm seus problemas, então é realmente muito, muito importante. Da parte do registro de imóveis, a possibilidade de se receber documentos digitalizados e que a gente consiga, por outros meios, aferir essa autenticidade, aferir a autoria, aferir a integridade dos documentos, é também muito legal. A possibilidade de receber as escrituras que já tenham sido, porventura, lavradas e que não tenham sido assinadas digitalmente pelo tabelião, receber pela central, só digitalizado, a gente conseguir conferir pelo selo, também é um avanço muito bom. O edital eletrônico também é um avanço importante. Então, assim, é realmente um provimento que eu posso dizer que é uma marca agora dessa gestão, por ser realmente inovador e romper com diversas barreiras físicas. Da parte do registro de imóveis, falar também da central, o crescimento que teve nessa pandemia de acessos à central, justamente porque o provimento 22 vem a viabilizar muito dele, e uma decisão da diretoria lá de 18 de março de zerar as taxas, para que a gente entendeu ali que naquele momento já não seria mais taxa de conveniência, né? Preço de conveniência, mas seria já um acesso fundamental e essencial que se fizesse. Então, a gente conseguiu, nessa deliberação, ter um ganho também, uma conquista de atos eletrônicos nesse momento pandêmico. Só para vocês terem uma ideia, em abril agora desse ano, nós tivemos 780% a mais de protocolos eletrônicos comparado com abril do ano passado. De certidões, nós estamos aí na ordem de 144% a mais, 200% a mais de emissão de certidão. Em julho agora, nós tivemos mais emissão de certidões digitais do que São Paulo, que é um estado que tem uma população maior, que tem
talvez o desenvolvimento econômico, um PIB maior, e mesmo assim Santa Catarina superou São Paulo. Então vejam que legal o nosso estado, como tem representado bem nesse tipo de serviço, né? E é isso. Da parte do registro de imóveis é o que eu gostaria de destacar e também para não me alongar. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a todos pelo trabalho que tem sido desempenhado até então. Tá certo. Muito obrigado. Esse é o doutor Luiz, que esteve com a gente aqui, permanece conosco no programa, até para talvez tenha alguma pergunta a ele que está no home office, no nossa videoconferência. O doutor Luiz fez a referência, né, do desafio da gente fazer um programa assim. Olha, não é um desafio maior do que qualquer servidor do judiciário que está desempenhando suas tarefas normais no home office. Este é o grande desafio, o desafio do judiciário de Santa Catarina, que está trabalhando como se a pandemia quase não estivesse acontecendo. Esta é a grande tarefa que está sendo feita. Nós aqui só temos a grande ajuda do Departamento de Infraestrutura, que nos dá toda essa condição, e os profissionais e colegas da Quality, que nos dão total condição técnica para trabalhar aqui. Vamos voltar ao vídeo. Nós vamos trazer o Dr. Wolfgang Sturm, que é presidente do Colégio Notarial do Brasil, na seção de Santa Catarina, que também tem boas coisas para nos dizer. Dr. Wolfgang, bom dia. Bom dia a todos. Queria aproveitar, cumprimentar e dar um bom dia para o nosso presidente, o desembargador Ricardo Riesler, cumprimentar também o nosso desembargador corregedor, doutor Dinarte, doutor Rafael Mas dos Anjos. Aproveitar e cumprimentar também o doutor Felipe, que já é velho parceiro aí de lidas da nossa área. Cumprimentar o doutor Raul, os colegas e a equipe que vem desenvolvendo aí o programa hoje, bem como todas as pessoas que nos têm assistido. Quero evitar aí, de alguma maneira, ser muito repetitivo, mas, de alguma maneira, é inevitável que a gente retorne sempre à questão do provimento 22. Antes disso, porém, eu queria fazer um pequeno comentário. O tema do nosso programa hoje, na verdade, são os 180 dias da atual gestão à frente da Corregedoria, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, deve ser colocado que são 180 dias que, da parte da nossa classe de tabeliães, e acredito que também falo aí pelos colegas registradores, só temos realmente a comemorar. E acredito que a Corregedoria em si, na pessoa do desembargador, do doutor Rafael, e dos assessores também tem que ver a atual gestão nesse exíguo prazo aí em que tem desempenhado as suas funções com um resultado de muito sucesso, né? Eu estou em associações de classe de âmbito estadual e nacional há muitos anos e acho que a gente tem que realmente perceber que o provimento 22 é uma marca nacional. Ele já ultrapassou algo que seja meramente catarinense, né? Dentro do que foi dito também no começo do programa, colocado pelo desembargador Riesler, depois enfatizado pelo Dr. Rafael, as questões de inovação, informação e integração, acho que nunca foram tão fortes entre a classe e a corregedoria quanto vem sendo no presente momento. E se a pandemia, por um lado, nos trouxe desafios e dificuldades, por outro lado, ela nos incentivou muito a crescer, a desenvolver e a buscar ferramentas e formas de atender a população, que é, no final das contas, né, o objetivo, acho que tanto da classe de notários e registradores, quanto do Poder Judiciário, e aí especificamente da Corregedoria. Nenhum de nós é um fim em si mesmo, né? Nós desempenhamos o nosso papel, os senhores desempenham o papel de vocês, todos no intuito de melhor atender a população, de prestar o melhor serviço à sociedade catarinense, a suprir as necessidades que essa população tem. Aí, como bem colocado também pelo Dr. Luiz Eduardo, buscar atender todos também, né? Foi algo que o provimento realmente fez.
e esse diálogo entre corregedoria e classe vem sendo cada vez mais uma referência de sucesso. O provimento 22, quando saiu, eu passava horas, às vezes, do meu dia atendendo colegas de outros estados que queriam copiá-lo, que queriam informações, que buscavam ter acesso a como nós desenvolvemos a sistemática de funcionamento dele. E também, não tem que se falar, a gênese do provimento 100, né, hoje do CNJ, que regulamenta aí de forma nacional, ela é daqui de Santa Catarina, a gênese é catarinense. O provimento 100, na verdade, é o provimento 22 adaptado para a realidade nacional, que infelizmente não é a realidade de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma realidade estadual de serviço de notas e registros públicos infinitamente melhor hoje do que a grande maioria dos demais estados do Brasil. Pois bem, dito isso, colocar também, né, que uma questão que o Felipe também colocou, né, eu acho que novos paradigmas vêm sendo criados aí pelo provimento, a questão do protesto, por exemplo, acredito, assim como ele também afirmou, que vamos ter aí desenvolvimento no sentido de o regime de exceção talvez depois passar a ser a regra, e acho que isso foi alcançado com um binômio aí de facilidade, mas também de segurança, né, que viabiliza esse tipo de continuidade do atendimento. Então, no mais, um tema que eu sempre levanto com o Dr. Rafael, a atual integração, a possibilidade de que todos trabalhemos buscando esse melhor atendimento à população e a melhor forma de desempenhar os nossos serviços vem sendo, falo pessoalmente e sei que falo em nome de vários colegas também, vem sendo uma realização pessoal e uma grande satisfação trabalhar da forma como a gente vem conseguindo trabalhar, de forma franca, transparente, tranquila, né? E todos com o mesmo propósito de desenvolver e tornar aí o foro extrajudicial do Estado de Santa Catarina um dos melhores do país, o que eu acredito e tenho certeza que hoje, tanto pela atuação da Corregedoria Geral de Justiça, quanto pelo empenho e dedicação dos colegas, já foi alcançado. Queria agradecer o convite e me colocar sempre à disposição para tudo aquilo que se fizer necessário. Mais uma vez, muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado ao Dr. Wolfgang, presidente da Seção Catarinense do Colégio Notarial do Brasil, que está conosco aqui no dia de hoje. Bom, hoje você vê que nós estamos fazendo um programa um pouco diferente hoje, né? As perguntas nós vamos trazer no último bloco, no próximo bloco. Os nossos convidados todos aqui vão responder as perguntas que nos chegaram ao longo da semana e durante o programa de hoje, através deste aplicativo de mensagem WhatsApp. Nós voltamos já acionando aqui todos os nossos convidados numa parte final, considerações finais de todos, mas respondendo às perguntas que nos foram encaminhadas para o programa de hoje. Nós já voltamos, fique aí. Bem, já estamos de volta para mais este bloco do programa Palavra do Presidente, ao vivo. Estamos aqui em Florianópolis, no Pleno do Poder Judiciário de Santa Catarina, transmitindo para as 111 comarcas no estado. Estamos falando intranet, para todos os servidores e magistrados. Aliás, esta é a intenção do programa, é estreitar ainda mais as distâncias entre servidores e magistrados para que a gente faça uma boa justiça no estado de Santa Catarina, através desse sistema aqui. Hoje, em especial, os convidados aqui no Pleno e também em videoconferência. Mas nós já estamos acostumados com isso, né? Felizmente ou infelizmente, esta pandemia está nos ensinando a trabalhar digitalmente. Estamos trabalhando bem, por sinal.
não só nas comarcas, como aqui em Florianópolis, e neste programa também. Este é um desafio que se impõe, nós realizarmos também assim, um pouco de convidados aqui, outro pouco nas videoconferências, e vamos bem. Vamos então às perguntas que nos chegaram através do WhatsApp durante toda a semana, e logo depois das perguntas a gente vai trazer, é claro, as considerações finais de cada um dos nossos convidados aqui. Eu tenho muitas perguntas aqui, vamos ver se eu acho aqui. Então, aqui. São 12 perguntas, mas acho que são 12. Vamos lá. Perguntas, então, que chegaram através do WhatsApp, do nosso programa de hoje. Como a serventia pode entrar em contato com a corregedoria sobre problemas urgentes, principalmente quanto à Covid? Quem é que pode responder essa? O pessoal que está no vídeo, em videoconferência também, por favor, tá? Fiquem à vontade, os nossos 2 servidores, os convidados, enfim. Desembargador, doutor Rafael. Posso responder? A gente, na verdade, quando vai receber esse tipo de demanda, é possível receber pela comarca, né? A direção do foro ela está habilitada a receber, e também nós aqui temos uma central de atendimento ávida a poder contribuir, receber a demanda e dar os devidos encaminhamentos, né? É uma questão muito simples. O site, ele oferece essas informações, site tribunal, os nossos atendimentos telefônicos, justamente, né, para reforçar essa questão da integração, da informação, da inovação, nós temos que ter o canal aberto, né? E, Marcelo, gostaria só de aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento à doutora Rosina, ao doutor Wolfgang e também ao doutor Luiz Eduardo pelas palavras. Eu tenho certeza que o desembargador Dinarti concorda com isso, né? Se nós temos conseguido algum resultado útil para a sociedade, é muito pela participação, pela contribuição da classe, que a todo instante nos traz relatos, nos traz contribuições, nos traz realmente material para poder fazer um trabalho aí de excelência, né? E acho que todos ganhamos com isso. Ok. Vamos em frente. Outra pergunta que chega é a seguinte. O que é o sistema de registro eletrônico de imóveis? Como os magistrados devem interagir com esta ferramenta? Quem é que pode responder essa indagação aí? Eu volto a dizer que o pessoal que está também na videoconferência, fique à vontade. Vamos lá. Agora eu acho que é da minha parte. Vamos lá. Nós temos a Central de Serviços Eletrônicos de Registro de Imóveis, que é acessível ali pelo registrodeimóveis.org.br, e estamos trabalhando, inclusive tem um expediente aberto pela Corregedoria Geral da Justiça para a gente conseguir ter um administrador master ou administradores. A gente tem que ver qual que é o melhor formato para que os magistrados e os servidores possam ter acesso sem qualquer ônus e a todos os serviços disponíveis, né? Mas estamos em andamento para conseguir fazer esse cadastramento e acho que vai ser bem positivo para todos. Ok. Uma outra indagação que nos chega: os protestos estão suspensos durante a pandemia? Posso responder essa? Desembargador, por favor. Eu só queria, antes da resposta, dizer também, ratificar o que o doutor Rafael falou, da nossa alegria em ouvir, né, esse relato por parte dos representantes dos notários e registradores de Santa Catarina. Já era um pilar da nossa gestão a integração, como foi dito em inúmeras reuniões, o diálogo, né, a parceria, né, e com a pandemia isso veio a se tornar mais necessário ainda, Marcelo. Então, nós, apesar do distanciamento social, nunca estivemos tão próximos, né? Os meios eletrônicos, isso aí que o Provimento 22 propõe, é o cartório eletrônico, é o futuro, é a reinvenção que a sociedade vai ter que fazer durante e pós-pandemia, né? Então, nós temos que nos habituar a utilizar cada vez mais os serviços digitais e eletrônicos. E isso é que Santa Catarina se propôs e que eu fiquei muito feliz de ouvir o doutor Fresleb falar que nós superamos São Paulo, né, que é o maior tribunal do mundo, né, em termos de atos eletrônicos, na obtenção de certidões, né? Nós aqui temos inúmeras centrais de certidões do Estado que prestam um serviço totalmente eletrônico. As pessoas hoje elas podem obter, né, as certidões, os documentos
pelo meio eletrônico. E isso aí é que a gente estimula. Com a pandemia, é necessário o uso maciço, isso que a gente tem reforçado, o uso maciço das centrais eletrônicas no nosso Estado, por parte do usuário, do cidadão catarinense, para evitar a exposição. Nós até fizemos um levantamento em termos de contaminação de Covid, e o cuidado, o protocolo que as serventias têm utilizado é muito grande, é muito cuidadoso. Nós tivemos um número muito baixo de contaminação nos cartórios, apesar de que já estão funcionando com expediente primeiro reduzido, depois ampliado, desde maio. E até a receita e a arrecadação, em termos de selo, de fundo de reaparelhamento, já atingiu patamares de normalidade, o que é muito importante, até no momento que o tribunal atravessa de contingenciamento de despesas, né, e isso eu queria realmente agradecer, né, toda a classe dos notários e registradores. E respondendo à sua pergunta, nos foi questionado, houve pedidos, né, que vieram até da Assembleia Legislativa e de alguns órgãos, no sentido de suspensão do protesto, porque naquele primeiro momento as pessoas tiveram dificuldade, né, perderam seu emprego, estavam com dificuldade de honrar suas obrigações, mas nós avaliamos melhor que aquilo, né, a suspensão irrestrita dos protestos judiciais poderia ser pior do que a manutenção. Então, porque o protesto faz a economia girar, as riquezas circularem, né? E assim como o devedor, hoje nós temos também um pequeno empresário que necessita do protesto, né? Então, era fundamental a manutenção. Isso foi o que fizemos, não suspendemos, né? E ainda recebemos um comunicado esses dias que houve uma queda do protesto de títulos, né? Apesar que a economia está girando, mesmo assim houve uma queda, né? Imagina se houvesse a suspensão, né? Haveria um retrocesso. Então, nós queremos dizer que até tem influência nos prazos prescricionais de interrupção, então, legalmente era inviável. Nós levamos até essa demanda para o Colégio de Corregedores Nacionais, porque havia uma tramitação nacional no Congresso de uma lei federal para suspender os protestos nacionalmente. E houve um levantamento dos corregedores, da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, do Colégio de Presidentes, contrária. Então, isso, e a lei acabou não vigorando, não sendo publicada. Okay. Então, seria essa a minha manifestação. Ok, vamos em frente. Outra pergunta, é possível realizar um casamento à distância? É uma escritura pública? Mais uma pergunta nessa direção aí, né? Até o doutor Rafael muito bem lembrou que o doutor Guilherme Gaia foi o primeiro tabelião do Brasil a realizar uma escritura, né, por videoconferência, né? Em Joinville, tornando-se pioneiro nacionalmente no uso da videoconferência, que foi o objetivo do provimento 22, alargar o uso, como nós temos aqui hoje, a videoconferência, as sessões do Tribunal de Justiça, a produtividade dos juízes fazerem audiências por videoconferência, tem tornado possível, né, a produtividade que o tribunal tem alcançado. Mesmo nos processos disciplinares que os juízes, diretores do foro têm que realizar, ele em contato com as partes, né, com a defesa, tem feito as instruções desses procedimentos disciplinares por videoconferência. Então, a escritura e até o casamento e outros atos têm sido realizados por videoconferência e com muita eficiência. Uhum. Se me permite, Marcelo, pois não, uma pois parte, não. Né? O casamento é algo muito emblemático, né? E foi, acho que, uma das questões que mais foram abordadas pela mídia no momento do isolamento social, né? E os sonhos, os planos, os projetos, né? Todos barrados aí por uma impossibilidade. Então, nesse ponto, o artigo 9º do provimento 22, ele trouxe, assim, essa possibilidade e foi muito interessante a gente receber alguns feedbacks, né? De celebrações à distância, né? Mas que, apesar da dificuldade do momento, não perderam o seu tom de emoção, né, e de realização pessoal. Então, e nem o compromisso, né? Esse é mais importante que ainda, é o mais importante, né? Mas tá que certo. Bom, a gente fica muito feliz por isso. Tá certo. Vamos à frente. Há algum tipo de auxílio às serventias nesse momento de pandemia? Pessoal da videoconferência também, por favor, os convidados fiquem à disposição, tá? Doutor Felipe abordou o tema, né? Doutor Felipe. Pedir licença, né? Sim, a Corregedoria editou um provimento, né? Em que esses auxílios às serventias, tanto as vagas quanto aquelas que estão sob intervenção,
no momento que verificou a dificuldade de arcar com a folha de pagamento dos seus prepostos, então a Corregedoria ela editou o provimento 23, que dispõe sobre o auxílio a essas serventias que não tinham como honrar naquele momento, e em alguns momentos que ainda foram estendidos até setembro, e talvez seja estendido se houver essa necessidade, se for verificado, né? O auxílio para arcar com a folha de pagamento dos prepostos, né? É um pedido exclusivo para a folha de pagamento daquele mês anterior ao pedido, né? Então, viabilizou-se, então, esse pagamento e foi estendido num primeiro momento, claro, começou lá atrás, em maio foi estendido para junho, julho, e agora foi estendido até setembro, e nós vimos que, à medida que o serviço teve continuidade com essa implementação do provimento 22, principalmente, com esse atendimento remoto, foram diminuídos esses pedidos, uma vez que as serventias começaram a trabalhar novamente e a receita começou a aumentar de forma gradativa, né? Mas o provimento 23, sim, ele prevê esse auxílio às serventias, tanto às serventias vagas, que estão sob responsabilidade de interinos, quanto às serventias sob intervenção, a fim de que não obste o serviço aí para a sociedade e também não gere esse desemprego da categoria também dos prepostos das serventias extrajudiciais, né? Marcelo, se me permite, eu Pois posso não. fazer um complemento, pequeno complemento, falando nessa parte financeira, a dificuldade do decreto estadual, ali em 17 de março, impôs a pequenas serventias, e notadamente ao registro civil, que pratica muitos atos gratuitos, né? As pessoas menos assistidas, os atos de entidades públicas, né? E que depois há um ressarcimento com a verba do selo para essas serventias mais deficitárias ou serventias menores ou que praticam em grande quantidade esses atos. E nós tivemos dificuldade de ressarcir, né, nesse início, no mês de março e abril, em razão do lockdown, do fechamento e da falta de movimentação desses cartórios que não tinham como auferir renda. Então, nós fizemos um esforço com a classe, com a ARPEM, com várias entidades, com as diretorias aqui do Tribunal, a Diretoria de Orçamento e Finanças, um esforço muito grande para que pudéssemos pagar a integralidade desses ressarcimentos, de forma que, nos meses seguintes, conseguimos pagar maio, junho, julho, 100%, agora no mês de agosto também, e já praticamente quitamos o saldo devedor que teríamos em relação a esses ressarcimentos, né, do mês de março. Ok. Doutor Rafael, queria completar alguma coisa? Não. Não? Vamos em frente. Quando começa a operação do novo sistema de prestação de contas? Quem que se habilita nesta aqui? O doutor Felipe já mencionou, mas objetivamente falando, né, é um sistema que vai ser inovador, que já é referência, né, inclusive mencionado na nossa última inspeção pelo CNJ. Ele já teve a sua interface iniciada, né, a partir do ano passado, mas que efetivamente 100% vai começar a rodar no dia 1º de setembro. Um dado, Marcelo, só para complementar, se me permite, esse novo sistema já no ano passado, do primeiro semestre comparado com esse ano, e a implementação dele no total vai trazer um ganho de aproximadamente 39% em relação a uma verba tão cara ao Tribunal de Justiça, que é a questão da verba excedente, que supera o teto do interino, que vai ser destinada ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Então, é um sistema que dá mais transparência e agilidade. Nós tiramos esse serviço de prestação de contas das direções dos foros, né, que era um serviço que assoberbava o juiz já atribulado, passamos para a Corregedoria e o nosso núcleo ali, o subnúcleo dos assuntos contábeis, trabalha muito, tem muita demanda, então o sistema vai, além de dar esse ganho em termos de transparência, de agilidade, tanto para o interino interventor que presta as contas, quanto para o tribunal, que vai ter o seu serviço otimizado e vai gerar uma melhor arrecadação da verba do fundo. Ok. Mais uma pergunta. Já é possível a realização de conciliação e mediação no foro extrajudicial? Acho que essa eu posso responder. Pois não. Nós ingressamos na gestão e havia uma minuta de resolução conjunta entre a presidência e a corregedoria para regulamentar
a conciliação e mediação no foro extrajudicial, e que ia ao encontro de um dos pilares da minha gestão, que era a desjudicialização das ações. Então, as serventias extrajudiciais, né, eles têm ali um quadro altamente capacitado, a doutora Rosina bem falou, após a Constituição de 1988, os concursos são muito concorridos, nós temos aí hoje delegatários, notários e registradores altamente qualificados, né? Essa capacitação técnica é evidente e eles têm a fé pública, né? Eles certificam os atos, dão segurança jurídica à sociedade na prática dos contratos, dão aquela publicidade necessária e a boa-fé e teriam autoridade muito grande em conciliar e mediar as partes, evitando um futuro litígio, né? Então, falta apenas a publicação, que já foi até ouvida a Noreg, as entidades de classe, sobre como se daria, né, a capacitação dos escreventes que prestariam essa conciliação, né, a remuneração em termos de emolumentos. Então, isso tudo já está finalizado, nós vamos publicar, logo o tribunal publica a regulamentação desse provimento, dessa resolução conjunta. Ok. Bem, há outras perguntas, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso, né? A gente vai encaminhar as perguntas ao doutor Rafael, para que possa talvez devolver as respostas às pessoas que nos fizeram contato, mas nós temos ainda que dar uma passada geral em todos, né? Todos os convidados ainda têm 1 minuto para trazer a sua consideração final do nosso programa. Vamos começar, então, com a presidente, a doutora Rosina, que é presidente da Noreg, a nossa Noreg aqui de Santa Catarina. Presidente, por favor, suas palavras finais aí. Bom dia. Esse programa foi muito interessante, foram apresentadas inovações que ficamos agora ávidos por conhecer mais a fundo. Foi apresentado o trabalho desenvolvido pelo Núcleo 4, né, que sempre é um trabalho de muito esmero, de muita dedicação, e a gente fica muito orgulhoso de poder participar, de poder estar ouvindo e vendo todo esse progresso aqui em Santa Catarina. Foi com muita satisfação que eu participei, quero agradecer a todos e aos meus colegas, o Luiz e o Wolf, né, que estão junto conosco, principalmente trouxeram informações importantes sobre a situação do provimento 22 e do provimento 100 do CNJ aqui em Santa Catarina. Muito obrigada. Muito bem. Vou acionar de novo a nossa videoconferência, trazendo o doutor Luiz Fresleben, que é do nosso CORI, aqui de Santa Catarina, do Colégio Registral Imobiliário do Estado. Doutor Luiz, por favor, as suas palavras finais. Agradecer novamente, então, ao convite, dizer que a pandemia, lógico, ela não criou nada, ela não gerou nada do nada, né? Ela agudizou, ela acelerou muitos dos desenvolvimentos que já estavam sendo pensados e vem a invocar muito do nosso lado humano, nosso lado preocupado com o coletivo, e foi uma satisfação enorme participar desse programa. Viu? Muito obrigado. Vamos continuar ali no nosso monitor. O doutor Wolfgang, que está aqui, ele é o presidente do Colégio Notarial do Brasil, na nossa seccional aqui de Santa Catarina. Presidente, por favor. Marcelo, queria agradecer a você, agradecer também à Corregedoria Geral de Justiça aí pelo convite, pela oportunidade que nos dão sempre de manter esse diálogo e desenvolver cada vez mais essa integração. E fazer uma pequena menção aí, né, que nós levantamos a barra, né, o nível aqui em Santa Catarina está cada vez mais alto, tanto de desenvolvimento quanto de exigência de nós para com nós mesmos, e fica aí agora a responsabilidade de que nós possamos sempre continuar mantendo o padrão aqui, elevando sempre os serviços notariais e de registro aqui do Estado, e, como eu falei antes, e volto a repetir, tenho certeza que estão hoje entre os melhores do Brasil. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, permaneço sempre à disposição para tudo aquilo que se fizer necessário. Muito Bom bem. final de semana a todos também. Obrigado. Muito
Muito bem, obrigado. Vamos acionar os nossos colegas correcionais. Doutor Raul, por favor. Marcelo, eu quero agradecer o convite e participar desse evento ímpar com relação ao diálogo e constante que estamos tendo com a categoria dos delegatários e também pela oportunidade de poder participar desse balanço, desse resultado muito exitoso dos trabalhos do Foro Extrajudicial sob a tutela do desembargador Dinarti e do Dr. Rafael. Aos colegas assessores e funcionários do Núcleo 4, também aproveito e deixar aqui o nosso agradecimento por tudo o que temos feito em favor da população catarinense. Obrigado. Ok, muito obrigado, o senhor também. Doutor Felipe, por favor. Marcelo, eu queria agradecer, da mesma forma que o Raul falou, queria agradecer também, em especial, claro, ao nosso corregedor do extrajudicial, desembargador Dinar, ao nosso juiz corregedor, doutor Rafael. São pessoas, gestores excelentes, de uma liderança ímpar e que sensíveis sempre aos servidores e demonstra muita acessibilidade com a classe também, dos notários registradores. O serviço no Estado tem se mostrado cada vez mais em nível de excelência, né? Agradecer também ao presidente, lógico, que nos concedeu esse espaço, o desembargador Ricardo Resler, e a nossa corregedora-geral do Judicial, a desembargadora Soraya, e a toda a gestão do tribunal, é claro, e aos nossos colegas do Núcleo 4, que sempre atuando com muita competência e dedicação e harmonia no ambiente de trabalho. Obrigado. Tá certo, muito obrigado. Bem, completamos então este quadro todo em videoconferência, né, dos nossos convidados de hoje. Vamos voltar para o pleno aqui. Doutor Rafael, por favor, juiz corregedor do nosso Núcleo 4, para a nossa finalização aqui. Também deixo o meu abraço a todos, o meu agradecimento, né, pela oportunidade, parabéns pela condução do programa, Marcelo. Parabéns aos colegas delegatários, aos colegas assessores. Obrigado, desembargador Dinarti. Vivemos um tempo difícil, né, como a gente já falou, um novo normal aí se avizinha, né, e outro dia eu compartilhava com os servidores, né, com os assessores do núcleo, até com a participação do desembargador Dinarti, uma frase de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, e ele disse o seguinte, né, num determinado poema dele: para o caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? E eu tento complementar ele dizendo que caminhar bem acompanhado torna a caminhada mais agradável e mais aprazível, mais leve, né? E acho que essa é a tônica nossa, né? Caminharmos juntos para encontrar as boas soluções e uma boa prestação de serviço a todos, né? Esse é o nosso objetivo, a pacificação social. Tá certo, muito obrigado. Bem, a palavra final do desembargador Dinarti Francisco Machado, nosso corregedor-geral do Foro Extrajudicial. Doutor, por favor. Marcelo, convidados aqui presentes, público que nos assiste, uma palavra para encerrar é gratidão. Gratidão a toda a equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos aí uma equipe pequena, mas altamente dedicada, competente, né, especializada na área extrajudicial, que é uma área difícil, né, que está aí para apoiar, né. Eu fui extremamente feliz em contar, na minha gestão, com o auxílio imprescindível de um juiz da qualidade, da liderança, da sensibilidade do Dr. Rafael Mas dos Anjos, né, e que ele tão bem, né, faz essa interlocução com a classe e lidera a nossa equipe do extrajudicial. Então, uma outra palavra também é solidariedade. Solidariedade para enfrentar um desafio mundial que nos é imposto, né? Então, cada um sendo parceiro e solidário com o seu semelhante, eu acredito que essa vai ser uma lição que a pandemia vai nos deixar. Precisa haver mais solidariedade no mundo, né? E é isso que a gente busca, ser solidário com o próximo, integrar, ser parceiro, caminhar juntos, apesar desse distanciamento social momentâneo,
a gente nunca esteve tão unido e esperamos que, no retorno a um novo normal, a gente se reinvente para sermos melhores. Era essa a minha palavra. Tá certo, muito obrigado. Uma bela mensagem do desembargador nesse final do programa, que tratou especialmente dos 180 dias de gestão do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. Este foi o nosso programa. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui no Pleno, direto de Florianópolis, levando esse nosso programa a toda Santa Catarina, através da intranet, as 111 comarcas, aos colegas servidores, magistrados, e também aos nossos convidados que estiveram conosco o tempo todo, com absoluta tranquilidade, as questões técnicas todas funcionaram. Estamos todos de parabéns aqui, o pessoal da Quality, o pessoal da Diretoria de Infraestrutura também, que nos proporcionou tudo isto aqui. Muito obrigado a todos que estiveram presentes na nossa videoconferência aqui, proporcionando um bom programa a todos no estado de Santa Catarina. Bem, nós voltamos com o programa, sempre com a produção do Núcleo Institucional de Comunicação do Tribunal de Justiça, através dos jornalistas da assessoria de imprensa do Tribunal Catarinense. Nós voltamos numa próxima com um bom assunto. Até lá.